Olá, então na aula de hoje falaremos sobre as funções de Bessel, como desenvolver a equação de Bessel e achar as suas soluções, e mostrar a primeira parte da solução para valores de m inteiros. Então vamos à nossa aula. Então agora, como já definimos principalmente a função gama, nós vamos tratar da equação de Bessel. Então, quando separamos a equação de Helmholtz em coordenadas cilíndricas, nós temos uma equação diferencial em Z, uma equação diferencial em φ e uma equação diferencial em ρ, que é designado como a dependência do raio do cilindro. Então, a terceira equação, uma equação diferencial que é dada por valores de n ao quadrado e m ao quadrado. Então, nós temos aqui valores que resolvem essa equação e, neste caso, nós temos que utilizar novamente funções especiais para resolver esta equação diferencial. Neste caso, eu faço uma mudança de variáveis, uma variável gama como n vezes ρ, e a partir disso eu escrevo uma equação em termos da variável gama. Quando eu faço isso, eu consigo comparar esta equação diferencial à equação de Bessel. Então, a equação que nós vamos resolver é a equação de Bessel, que nos fornece valores idênticos quando queremos resolver a equação de Helmholtz para um cilindro. Então, a partir desta ideia, nós vamos resolver a equação diferencial de Bessel. Então, a única coisa que eu farei aqui é trocar y por r. E vou resolver analogamente, como fiz para outras funções especiais, por meio da solução em séries. Então, eu consigo agora resolver esta equação diferencial por meio de séries. Quando eu faço isso, os meus índices são diferentes para os expoentes em x. Então, o que acontece é que eu vou ter o coeficiente para 0, o coeficiente vezes a1, e depois eu tenho a parte da solução desta equação pelo método de séries que leva em conta os outros termos. Lembre-se que essa equação tem que ser nula. Assim, nós teremos que r menos ni, r ao quadrado menos ni ao quadrado igual a zero, então r igual mais ou menos ni. Neste caso, nós temos que o nosso a0, ou nossa constante, tem que ser diferente de zero. Quando substituímos essas raízes no termo a1, notamos que esse termo não se anula com essas raízes. Então, nós temos que propor que a1 é igual a zero. Então, para essa série, nós só teremos coeficientes pares. Então, nós temos a relação que nos dá todos os termos com os coeficientes dessa série. Então, é possível calcular A2 em termos de A0, A4 em termos de A2 e, consequentemente, em termos de A0, e A6 em termos de A4, que pode ser escrito em termos de A2, e que podemos escrever em termos de A0. Assim, definimos uma relação de recorrência para os coeficientes, que é dado por A2n, você tem uma relação e A0. Quando fazemos isso e substituímos na nossa solução, onde r é igual a ni, nós temos esta função descrita aqui. O que nós fazemos, basicamente, é escrever esses fatoriais em termos da função gama. Então, a função gama se torna bastante útil para escrever as soluções desta equação diferencial. Como o n é a variável do somatório, nós podemos aí abrir a série em diversos termos e assim ter as soluções por meio dessas funções de Bessel para ni, no caso positivo. Então, nós podemos escrever a função de Bessel para ni positivo como x sobre 2 elevado a ni vezes o somatório de n igual a zero até infinito, de menos 1 na n,
sobre n fatorial vezes a função gama de n mais ni mais 1 vezes x sobre 2 elevado a 2n. Então, esta é a primeira solução. Aí nós vamos para a segunda raiz. Veja que aqui, se a série vai de 0 a infinito, nós podemos olhar que todos os termos são positivos. Então, não temos problema no desenvolvimento dessa série. Mas quando vamos para a série com ni negativo, nós temos que tomar cuidado para esse caso, onde n tem que ser diferente de 2 vezes ni, e n tem que ser maior igual a 2 para que não tenhamos um problema com relação a esses coeficientes, ou seja, que eles sejam divergentes. Quando fazemos isso, nós conseguimos escrever uma nova relação de recorrência, no caso, mudando o sinal de ni, né? E a partir disso, nós conseguimos escrever a função de Bessel para ni negativo ou para a raiz negativa da solução da expansão da função de Bessel em termos de séries. Então, a nossa solução geral para este caso é r de x igual a uma constante a1 vezes a função de Bessel para a raiz ni, que é a raiz positiva, mais a2 vezes a solução para a raiz negativa ou menos ni. Então, nós temos aqui a solução dessa equação em ni, no caso um ni inteiro, para a resolução desta equação diferencial. Então, na aula de hoje, nós vimos o desenvolvimento da função de Bessel para m inteiro. Na próxima aula, veremos o desenvolvimento para m semi-inteiro. Então, até a nossa próxima aula.